Estamos aqui com Paulo Santos falando sobre remuneração estratégica variável. E Paulo, é justamente esse assunto agora, né, em que eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que é uma remuneração estratégica variável. Legal. A remuneração estratégica variável é diferente, né, da remuneração tradicional. Né? A remuneração tradicional ela pressupõe um cargo, um salário no mercado, essa é a remuneração tradicional. E a remuneração estratégica variável, ela pressupõe, né, uma pessoa, as competências dessa pessoa e os resultados que ela entrega. Né? Então, é por isso que nós, digamos assim, damos esse título bonito, né, para dizer que nada mais do que isso. Né? Eu tiro o foco de um cargo, né, e coloco o foco numa pessoa. Tá? Tiro o foco num salário, coloco o foco num resultado que essa pessoa, com as competências para exercer aquele cargo, adquire. Né? E o variável, justamente o nome já está dizendo, né? A relação varia. Uma entrega maior de resultados, né? Pressupõe uma remuneração maior, uma entrega menor, uma remuneração menor. Então esse é o conceito, vamos dizer assim. Né? E também lembrando que remuneração não é só o salário. Né? Remuneração ela envolve tudo aquilo que o profissional recebe ou deixa de gastar. Né? Então essa que é o conceito básico de remuneração estratégica. Que entraria, por exemplo, um plano de saúde, poderia Exatamente. estar dentro de uma cesta, de um composto? Exatamente, esse é o composto. Né? Então ela se pressupõe um salário, né, baseado em competências, não mais baseado no sistema tradicional de pontos, né, onde que se analisava os requisitos do cargo, agora se analisa as competências do profissional. Então esse é o primeiro ponto. O outro componente são os benefícios, né, que são componentes legais, são utilidades que a empresa, que a organização pode oferecer, né, para a pessoa receber a participação dos lucros e resultados. Então, essa é a formação básica, né? Um salário baseado em competências, um pacote de benefícios, preferencialmente flexível, né, para que consiga atender a demanda momentânea da pessoa, e a participação dos resultados justamente para recompensar um resultado atingido. Certo. Então, a remuneração estratégica, ela pressupõe o alcance de resultados para que a pessoa tenha uma remuneração mais alta, é isso? Isso, exatamente. Certo. Por muito tempo, né, por algum motivo, não, as empresas vão esquecendo deste componente, né, que os profissionais estão lá para gerarem um resultado, né? E se esse resultado ele não for reconhecido, né, acaba a sua equipe descendo para uma média, né, que eu costumo até exagerar um pouquinho. A equipe passa a trabalhar de uma forma medíocre, né, porque aquele melhor profissional ele tende a descer, né, pelo nível do outro, e não ele subir se não houver algum fator motivacional, no caso, ou de reconhecimento, que o leve a melhorar este resultado. Então, isso significa que o profissional é aquele que buscou uma qualificação, por exemplo, extra ou proporcionado pela empresa, mas, sei lá, foi fazer uma graduação, foi fazer um mestrado, um doutorado. Se a empresa contemplar dentro do seu sistema de gestão uma remuneração estratégica variável, esse profissional ele ganharia mais, né? Ele ganharia mais em função das suas competências terem... O composto nele, né? A gente tem que lembrar sempre que os profissionais eles precisam constantemente estarem sendo avaliados, né? Porque não tem, vamos dizer assim, fator mais injusto do que tratar desempenhos diferentes de forma igual. Isso é injustiça, né? É tu tratar desempenhos, entregas diferentes de forma igual. Então, quando eu fizer uma avaliação de um profissional, eu tenho que avaliar o profissional todo, né? Todo. As competências que ele tem, a capacitação, são as atribuições que ele deve fazer. O próprio perfil. O perfil, que né? Ele tem para aquela função. Exatamente. Então, eu tenho que dentro o divisor de águas entre um RH estratégico, né? Tu migrar de um modelo tradicional, chama-se gestão por competência, né? E a competência atrelada ao resultado, esse é o fator predominante, né? Isso é que realmente alavanca um resultado de uma empresa, é ter
profissionais competentes com resultados também satisfatórios para o negócio. Perfeito. E isso de implantar uma remuneração estratégica variável, ela passa a ser uma obrigação da empresa, uma opção ou uma necessidade, né, dela implantar isso nos tempos atuais? As empresas, algumas, né, por diversas razões, levam um tempo maior eu só diria assim, não implantar a remuneração estratégica variável. As empresas, né, uma empresa empreendedora, uma empresa inovadora, eu sempre comento assim, só tem dois motivos, né, o medo ou o desconhecimento. E normalmente este medo é gerado pelo desconhecimento, né? Então o empresário, a empresa está tão atribulada lá no seu dia a dia, né, que ela acaba não aprofundando esse conhecimento e acaba repetindo a mesma coisa, né? Repetindo e tendo os mesmos resultados. Então hoje não é mais uma questão de opção, né? A empresa ela pode até optar em continuar com o seu sistema tradicional, né? Mas ela tem que estar consciente que ela está, além de perdendo competitividade, perdendo margem, porque o concorrente né? O concorrente que tiver esse conhecimento, que buscar esse modelo, vai tirar um diferencial competitivo direto sobre ele, né? Certo. Já falaste um pouquinho das vantagens, mas quais vantagens mais pode ter para uma empresa ou para o empreendedor, ou para o negócio de alguém, de implantar com a sua equipe um sistema de remuneração variável? Além do fator justiça, né, que pesa muito para uma equipe, motivar uma equipe, né? As empresas buscam muito isso, né? Motivar, palestra de motivação e tal. O fator mais motivador que isso é o reconhecimento de desempenhos diferentes na remuneração, que é um grande componente, né? A segunda grande vantagem, que é o sonho do empresário, do empreendedor, é buscar transformar o seu custo fixo em custo variável, né? Então eu tenho que ter um modelo flexível e sustentável, o que o modelo de remuneração tradicional não te dá, né? Porque a todo momento que tu aumenta o salário, sobre isso vem todos os encargos, sobre isso vem a hora extra, sobre isso vem o atestado, sobre isso, né? E o empresário acaba ficando. Então é tu transformar o teu custo fixo em variável. E um grande fator assim que a gente já comentou, é a busca do autodesenvolvimento. Hoje o profissional ele não se sente motivado a buscar o seu autodesenvolvimento, né? Porque a empresa acaba colocando esse valor no fixo, né? E aquelas pessoas que se desenvolvem mais ou procuram uma empresa que reconhece esse desenvolvimento e essa entrega, ou vamos dizer assim, eles ficam lá dentro insatisfeitos, né? Então eu diria que sim, que essas seriam as principais vantagens de implementar essa remuneração. E falando um pouquinho sobre empreendedorismo, e uma pessoa que talvez que está nos assistindo agora, ela não tem ainda o seu negócio, ela não tem ainda, ela sabe o que ela quer fazer, ela está motivada, mas ela não tem um negócio. Provavelmente ela deve começar um negócio pequeno, certo? Ou com poucos funcionários. Perfeito. É possível de fazer isso também numa empresa pequena, que não tenha muitos funcionários e que não é uma empresa grande, por exemplo, para implantar isso? Esse modelo, esse conceito, esse é um processo, né, Roberto? A gente tem que entender, e as empresas, essas que estão começando ou as que já estão atuando, né? Mas as que estão começando até vão ter uma facilidade, né? Porque eles não têm já uma condição instalada para fazer isso. Mas se estão começando, vão começar um negócio, já primeiro olhar esse modelo como um processo, né? Um processo diferente de um programa, né, que vai para a gaveta, né, às vezes não é utilizado. Um processo tu pode, a cada período, melhorar o processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, olhar isso como um processo. Segundo, o que a gente tem que fazer? Independente do número de funcionários ou do tamanho da empresa, né? Você pode ser um posto de gasolina, ou uma borracharia, ou uma empresa de tecnologia, independente do número de funcionários, nem a própria legislação contempla isso e nem o modelo. Indifere se tiver
Se tiver muita gente, ou mais funcionários ou menos funcionários, não é mais fácil ou mais difícil, né? O importante é tu ter a metodologia e o conceito bem definido, né? Certo. E em termos de tendência, como é que estão as tendências para essa área de remuneração, em especial, especialmente falando da remuneração estratégica variável? Eu diria assim que nem é mais uma tendência, né? Para muitos já é uma realidade, até mesmo como uma necessidade de ter isso, né? Então aquelas empresas que vamos dizer assim, que adotam este modelo e que têm critério já saem na frente, vamos dizer assim, né? Tem uma vantagem. E aquelas que demoram um ciclo maior ou que adotam medidas ou formas que não, vamos dizer assim, acompanham o próprio negócio, essas vão ter mais dificuldades. Então, a tendência ela já está instalada, né? Então, nós temos aí determinados processos, né? Por exemplo, PLR existe desde 1994, né? Então são 20 anos que tem algumas empresas que ainda estão pensando no que vão fazer ou ainda estão com algum tipo de medo, né? Então não é mais tendência, isso é uma realidade, né? Então quanto mais rápido tu implantar, vamos dizer assim, né? Mais rápido tu começa a colher o ganho dessa implantação, né? Então esse é o processo. As empresas precisam, né? Têm essa necessidade e quanto antes implantarem, mais cedo estarão tendo o retorno disso. Aptas a colherem os resultados dessa implantação. Certo. Estamos conversando com Paulo Santos sobre remuneração estratégica variável. No próximo bloco falaremos sobre a implantação do sistema de remuneração variável. Paulo, até o próximo bloco.